Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar exatamente onde a gente parou. Nós vamos só reiterar aqui a situação, porque a gente vai ver outros ângulos além desses. O ângulo reto que a gente viu vai ser o ângulo que vai ter 90 graus, ok? Exatamente a 90 graus. O ângulo agudo, ele tem, olha, uma coisa menor que 90 graus. Outra coisa também que a gente pode reiterar aqui é o seguinte, ó. Essa forma de escrita aqui, M com MON igual a 90 significa a medida do ângulo MON é 90, ok? E o que seria MON? MON vai ser justamente os pontos que a gente utiliza para fazer este ângulo, ok? Para fazer um ângulo é necessário 3 pontos principais. Um que vai estar numa parte da semi-reta e o começo da semi-reta e o outro que vai para outra semi-reta. Então é necessário 3 pontos para fazer um ângulo, tá certo? Outra coisa também é o que? É isso daqui. O MON daqui, se você for ver, a medida de MON é menor que 90 graus. Como a gente já sabe, se isso é 90, isso aqui ele está com uma quantidade menor que 90. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, para vocês verem, fazer a comparação. Isso seria um ângulo de 90. Vocês estão vendo? Falta muito para ser uma parte de 90 aqui. Então, no caso aqui, ele é menor que 90 graus. Então, por isso que a gente chama agudo. Outra coisa também que a gente pode classificar como ângulo agudo é se você verificar essa pontinha aqui. Vocês estão vendo? Se você for tentar ver assim, como se fosse uma coisa, parece a pontinha de um lápis. Então, é como se fosse uma coisa aguda. O nome agudo já diz o nome, né? É como se fosse uma coisa fina, uma coisa bem aguda. Então, por isso que a gente utiliza como ângulo agudo, tá certo? Vamos para o próximo. Ângulo obtuso. É aquele que a medida é maior que 90 e menor que 180. E o que seria 180? Se 90 é um ângulo reto, 180 é 2 vezes esse ângulo reto. Ok? Aí a gente tem, isso é um ângulo obtuso, tá vendo? O livro mostra aqui como seria um ângulo obtuso. Ah, mas professor, não tem nenhum exemplo para ângulo obtuso? Tem sim. Agora deixa eu tentar lembrar um bom exemplo para utilizar ângulo obtuso. Quando você vai colocar uma escada na sua casa, você tem que formar um ângulo obtuso, se você for ver a parte de fora da escada, tá certo? Deixa eu tentar desenhar aqui rapidinho. O que é que eu tenho então? Você tem o chão, ok? Você tem uma parede aqui que você vai posicionar a escada. Quando você bota a escada aqui, ó, tá vendo? Quando você bota a escada, quando você for verificar o ângulo dela, cadê? Pronto. Vixe, ficou muito ruim. Você tem aqui a escada. Se você verificar esse ângulo de fora da escada, nessa parte aqui de fora, isso daqui é um ângulo obtuso, que é bem maior que 90 graus, tá certo? Então, como a gente vai identificar, professor, que isso aí é um ângulo maior que 90 graus? Vocês podem se perguntar. Vou dizer para vocês agora. Então, vocês vão pegar e vão traçar uma reta, no caso aqui, para verificar o 180, certo? Só hoje tá difícil, viu, pessoal? Só um momentinho.
Voltei. Enfim, se você pegar daqui e verificar, tá vendo? Botar o tracinho para fazer 90 graus, o que você verifica? Você verifica que o ângulo ele ainda é maior do que isso, tá vendo? Ele é maior do que isso. Então, obviamente, ele vai se chamar obtuso. Aí, como a gente vai ver na nossa nomenclatura aqui, vai ser M de MON é maior que 90 graus, ou seja, a medida do ângulo MON é maior que 90 graus, nesse caso, tá certo? Ah, professor, vai ser sempre MON? Não, a gente só está fazendo de exemplo. Os pontos podem ser qualquer um. Geralmente esse zero ele fica no meio, tá? Porque vai ter que colocar, se vocês verificarem aqui, ó, tem esse tracinho aqui. Não é um tracinho para falar a verdade, talvez seja aí para vocês, mas isso aqui é um acento circunflexo que tem, que é outra característica do ângulo. Você coloca no meio um acentozinho circunflexo, tá? Na hora de escrever. Por isso que eles utilizam mesmo o O, porque é bem simples de ver, né? Botar um acento circunflexo no O. Aí geralmente é sempre assim, o O sempre está no meio e esses dois pontos podem ser qualquer um. Enfim, pessoal, uma coisa que eu não disse para vocês, mas é interessante que vocês copiem, é essas partes aqui, ó. Esse ângulo, tá? Isso daqui eu quero que vocês estejam no caderno, ok? Deixa eu voltar também no outro para vocês saberem quais é o que vocês têm que ter no caderno. Esse daqui é para vocês terem no caderno, e esse daqui também, tá certo? E é muito bom também você ter a definição, né, para vocês poderem saber o que é. Então copiem a definição e copiem a imagenzinha do ângulo para vocês ficarem a par do que vocês estão fazendo, ok? Aqui também, ó, essa é a definição de ângulo reto, vocês copiam, tá? E vamos lá, continuando aqui. Então todas essas definições vocês deem uma copiada. Agora vamos para cá. Ângulo raso. O que seria um ângulo raso? É que possui a medida igual a 180 graus. Ah, qual é o melhor exemplo de ângulo raso? Qualquer chão que você vê é um ângulo raso. Todo chão que você olha, toda superfície que você olhar, que tem uma superfície, no caso, tudo que tem uma superfície pode ser escrito ali como um ângulo raso. O caderno de vocês é um ângulo raso, a mesa de vocês é um ângulo raso, o celular de vocês é um ângulo raso, o chão é um ângulo raso. Então, tudo que você verificar que tem uma superfície lisa, não exatamente lisa, mas assim, suficientemente lisa, é um ângulo raso. Então, você vê ângulo raso em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar dá pra gente ver os ângulos rasos. A sua cama é um ângulo raso. E outros exemplos, vários outros exemplos de ângulo raso. Ele é tão simples, tão prático. E por que a gente identifica ele como um ângulo raso? Ele vai ser justamente o dobro de um ângulo reto. Se você tentar passar aqui, ó, o ângulo reto no meio dele, você vai ver o seguinte, ó. De um lado dá um ângulo reto, de outro lado dá um ângulo reto. Então vai ter 90 graus e 90 graus. Aí quanto é 90 mais 90? 180. É justamente a medida do ângulo raso. Então o que é que a gente diz? A gente diz aqui, ó, que M de MON é igual a 180. Ou seja, a medida do ângulo MON é igual a 180 graus. E ele é escrito dessa forma aqui, ó. Você pode ver que é um bem grandão, tá? Metade de um círculo. Que o ângulo raso é escrito. Aí, novamente, copiem isso daqui, tanto a definição quanto o desenho, deixem no caderno de vocês. Lembrando, mais uma vez, né? Pausem o vídeo e copiem, que é bem mais fácil do que você tá depois de prestar atenção. O vídeo não vai estar durante, né? Durante você estar prestando atenção. O vídeo não está tão longo, então não vai ficar 45 minutos de vídeo. Vocês conseguem assistir nessa aula, tá certo? Isso aqui é meio que um gifzinho mostrando
como é um ângulo raso. Você verificar aqui, ó, cada um na real. Cada ângulo aqui dá para mostrar. Tem até outros ângulos, mas a gente não viu sobre esse. A gente viu sobre o ângulo completo ou o ângulo nulo. Aqui, ó. Esse todo... Deixa o GIF voltar que eu vou explicando como é que é. Porque como ele está em espanhol, eu tenho que dar a traduzida, mas esse aqui foi o melhor. Tudo que tiver aqui, ó, todo ângulo que tiver entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Tudo que tiver entre 90 e, no caso 180, é chamado de ângulo obtuso. E aqui no 180, ângulo raso. E no final, até aqui, ó, o zero vai ser o ângulo completo ou o ângulo nulo. Porque é o 360 e o zero, ok? Então esse é o GIFzinho. Aqui ele vai aumentando. Você vê o tamanho também, ó. Você vê o tamanho dos outros que existem. Até o ângulo nulo, que é a bolinha toda praticamente. Tá certo? Aí chega aqui. Mas isso aqui como um relógio praticamente. Porque é isso que parece. Um reloginho que vai passando as horas. Só que aqui fica parado o tempo todo, né? Então é isso. Vamos lá. E agora o passo a passo. Falando em relógio, nós temos o seguinte. Observe os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio e classifique-os. Então isso daqui seria um relógio e você pode ver aqui vários ângulos nesse relógio, mas você tem que tomar um certo cuidado. O que você vai ver no ângulo, olha, nesse primeiro aqui, por exemplo, o que você está vendo no ângulo é o que está fora do ângulo, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Ok? Isso daqui, na teoria, é o quê? É o ângulo raso. Não, perdão. Isso não é o ângulo raso. Isso é o ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90. Tá certo? Então a gente pode classificar ele também como um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é o quê? Ele é o ângulo reto. Porque, olha, se você for verificar aqui, é exatamente como a gente viu, 90 graus. E a forma que o ângulo está representada é um quadradinho, um pedaço do quadradinho, então, ângulo reto. E esse daqui, como é que tá? Bem, imagine que a gente pegue esse ângulo aqui e meio que gire ele para cá. Então ele vai ficar como? Ele vai ficar certinho dessa forma aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Se você fizer isso que eu disse, ele vai ficar assim, ó. Na real, ele vai ficar dessa forma. E vai ter uma coisa 10, mais ou menos. Não vai dar para colocar porque eu não tenho a minha ferramenta não ajuda. Então eu vou desenhar mesmo. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Se você girar ele. Que é uma coisa que você pode fazer, tá? Esses ângulos aqui você pode meio que girar ele, que o que importa é a propriedade. Então, olha, eu girei ele, isso parece com o quê? Com um ângulo raso, como a gente já viu. O ângulo raso vai ter 180 graus. Daí, esse daqui parece com que ângulo? Com um ângulo agudo. E se você for tentar traçar aqui, ó, para fazer 90, tá vendo? Se a gente traça aqui, ó, com certeza isso é 90, porque forma um quadradinho aqui dentro, a gente vai ter que isso é um ângulo, no caso esse ângulo aqui vai ser um ângulo menor que 90 graus, ou seja, um ângulo agudo. E por último a gente tem esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui a gente pode dizer o que sobre ele? Ele é o ângulo nulo. Por quê? Porque olha, os dois ponteiros estão iguais aqui e você tem nenhum ângulo, você tem 0 graus, ou seja, ângulo nulo. Então é isso, vamos agora para a próxima parte do passo a passo. Ele pede para dar as classificações desse ângulo, desses ângulos aqui. E novamente não é algo tão difícil de se fazer. O que a gente tem aqui? A gente tem este ângulo, e este ângulo ele é maior ou menor do que 90 graus? Obviamente ele é menor que 90 graus. Logo, ele vai ser um ângulo agudo.
Se você verificar esse daqui, o que é que a gente tem? Esse ângulo é um ângulo maior que 90 graus. Como ele é maior que 90 graus, a gente tem o quê? Que ele é o ângulo obtuso. E por último, a gente tem o mesmo ângulo que a gente viu agora há pouco. Ele vai ser um ângulo raso. E é isso, né? Isso é outra forma de representar, tá? Se você verificar assim, a gente viu duas formas de representação. A primeira é sem usar pontos, tá vendo? A gente não precisa usar pontos para classificar os ângulos. E, bem, eles utilizam isso daqui para verificar qual é a parte do ângulo que a gente está trabalhando. Porque você imagine assim, se eu botasse apenas isso daqui, você pode me dizer que é um ângulo reto, ou você pode me dizer que é um ângulo obtuso. Vai depender da onde o tracinho está, tá vendo? Então, tem que verificar onde o tracinho está. Por isso que é obrigatório eles colocarem isso aqui. A não ser que eles coloquem no texto alguma coisa que indique que isso daqui, por exemplo, vai ser algo de 90 graus. Certo? Então, geralmente vem esse tracinho. E aqui a gente fez a representação com os números, mas a gente não botou aqui o sinal de ponto, tá vendo? A gente não bota o pontinho A, o pontinho B e nem o pontinho O. A gente só coloca direto sem pontuar eles. Isso também é outra forma de representação de ângulos, ok? Então, espero que vocês fiquem aí com essas formas na cabeça. Que caso vocês vejam uma coisa parecida, para vocês terem certeza que é ângulo. E ter certeza do que não é ângulo, tá certo? Agora a gente tem esse texto aqui. Onde podemos encontrar ângulos no cotidiano? Os ângulos estão presentes em nosso dia a dia, o que é verdade. Tudo que existe tem ângulo. Se atentarmos à nossa volta, veremos a presença dele em todos os lugares, como a gente já viu. Desde a roupa que vestimos até o dinheiro o alimento que ingerimos, as construções, avenidas, os transportes, os utensílios domésticos de trabalho são exemplos práticos da presença de ângulos. Na TV, ou na TV, ou no celular de vocês, a tela, ela tem um ângulo ali de 90 graus nas quatro partes da tela, se você for verificar. Nos parques de diversão, ou até mesmo na forma geométrica apresentada na página deste livro, que no caso não é a página mais deste livro. Caso vocês estão vendo aí ou pelo celular ou pelo computador, mas ainda vai ser 90 graus, porque a do livro também é 90 graus, porque são todos retângulos. Tem a característica dos retângulos e quadriláteros na real. Não todos os quadriláteros, mas os quadriláteros do tipo quadrado e retângulo, principalmente, eles têm 90 graus em todas as suas medidas. Mas voltando. Nos parques de diversão, papapá, nesse livro. Podemos observar a presença de ângulos em outros lugares. Se você for verificar aquela atividade que eu fiz com o transferidor, porém, você pegar as retas como se fosse uma parte de qualquer coisa que você tem na sua casa, você consegue tirar os ângulos daquilo. Agora, para finalizar, eu tenho os exercícios aqui. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como vai funcionar eles. E a partir disso vocês fazem. Lembrando, os exercícios dessa aula, vocês vão fazer apenas na próxima aula, que seria quando a gente tiver duas aulas. E vocês ainda têm que me entregar pelo menos uma parte feita hoje, ok? Eu vou cobrar para vocês. Então, aqui a questão 19. Represente e classifique os ângulos. Aí a gente tem alguns ângulos aqui e você precisa classificar. A gente aprendeu sobre ângulos agudos, retos, obtusos, nulo e o ângulo, no caso, raso. Então você vai olhar esses ângulos e vai tentar localizar a partir disso se ele é um ângulo agudo, obtuso ou reto ou nulo. E vocês já sabem como fazer isso daí. Porém, eles estão, olha, de formas diferentes. Então, você tem que tomar certo cuidado. Se você tiver um transferidor, essa atividade fica bem fácil. Que você bota o transferidor aí e verifica qual é o ângulo automaticamente. Caso você não tenha o transferidor, tente utilizar alguma coisa de base do ângulo reto.
Que o ângulo reto, ele serve para calcular os outros ângulos também, né? Serve para a gente verificar se o ângulo é agudo, ou obtuso, ou reto. Ou reto não, perdão, reto também, né? Ou raso. Então, usem aí alguma coisa que tenha ângulo reto e usem isso daí para calcular, tá certo? Então, é isso, vamos para o próximo. A questão 20 diz o seguinte: observando o relógio, responda. Quais são as horas exatas do dia que podemos formar um ângulo reto? Então, tem algumas horas do dia que você consegue formar um ângulo reto. Você tem que tentar verificar nesse relógio, ok? Aí, como seria o ângulo reto, você já conhece, o ângulo que tem 90 graus. Você tenta colocar aqui no relógio alguma coisa que dê 90 graus. E quando você conseguir, você vê a hora que é isso, tá certo? No caso, ele pede, olha, horas exatas. Então, por exemplo, pode ser meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são horas exatas, tá? Não, por exemplo, 3h45 ou alguma coisa assim. Não pode. São horas exatas, ok? Então, o que ele quer aqui? Na letra B. E com ângulo de 180. Você tem que ver aí qual é a hora exata que dá um ângulo de 180, um ângulo, no caso, raso. E por último, a gente tem que ângulo os ponteiros formam às 12 horas. Então, você vai verificar aí, quando os ângulos estiver às 12 horas, você coloca isso daí. Para quem tem o livro e pode escrever no livro, no caso, quem está optando por escrever no livro, você pode testar aqui diretamente. Quem está pensando em vender o livro depois e não quer rabiscar o livro, você pode simplesmente pegar e fazer no caderno, no relógio, e você fica lá verificando os ponteiros, tá certo? O relógio não precisa de outros números, tá? Ele só precisa desses daqui que foi colocados. Porque é sobre esses daqui que a gente vai trabalhar, ok? São sobre essas 4 horas que a gente tem aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Voltando agora, questão 21. O ângulo reto, também conhecido como o ângulo de 1/4 de volta, é outra forma de você representar o nome dele, mede quanto? Aí isso aqui é simples, né? A gente já falou tanto sobre ângulo reto, que essa daqui eu não vou nem deixar, vou deixar para vocês responderem. Mas essa questão é só para você marcar um xizinho, tá? Se é A, B, C ou D, você vê qual é e marca o xizinho na questão. Aí vamos lá, questão de número 22. O ângulo que mede menos de 90 graus e mais que 0 graus é chamado de quê? Aí novamente, você vai verificar que ângulo é esse e vai marcar. Tem aqui, ó, agudo, raso, reto, obtuso. Aí você escolhe uma dessas e marca o xizinho, ok? Questão de número 23 agora. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem à mesma distância uma da outra, são chamadas de o quê? Então você tem que relembrar. Se são duas retas que não se tocam, não se cruzam em nenhum ponto, elas vão ter o nomezinho lá. Quem anotou é bem simples de verificar, né? É só olhar no caderno as anotações para dar uma olhada. Aí novamente, é a questão de marcar o xizinho. Você tem aqui, ó, concorrentes, paralelas, oblíquas e perpendiculares. Aí você vai pegar e fazer o quê? Marcar o xizinho no que seja a resposta correta. Por último, a gente tem: foi dado como desafio à Marina a identificação da quantidade de ângulos em cada figura a seguir. Como Marina não tinha entendido muito bem o conceito de ângulos, vamos determinar essa quantidade. Então você tem aqui os ângulos numa figura e você tem que verificar quantos ângulos tem. A dica que eu dou para vocês é o quê? Primeira coisa que você pode fazer é colocar todos os pontos que são as quinas disso daqui. Ok? Então, olha, por exemplo, aqui ele tem essa quantidade de pontos aqui, que são os intervalos entre cada um. Tá vendo? Então, cada ponto que tem aqui dá para fazer um ângulo, ok? Se você tem esse ponto, você consegue um ângulo. Se você tem esse ponto, você consegue outro ângulo. E esse ponto você consegue outro ângulo, tá certo? E assim em diante. Você tem esse daqui, ó, você consegue um ângulo tipo esse aqui, ó. Você consegue um ângulo assim. Entendeu?
e outros ângulos você consegue também. Então você vai contar quantos ângulos tem, você tem que contar basicamente isso daí. Mas é só isso? Talvez seja, talvez não. Aí vocês vão ter que verificar por vocês mesmos, tá certo? Então você tem aqui a mesma coisa que esse daqui e com a mesma coisa com esse daqui. Então é isso. Vou deixar isso para vocês terem uma ideia e podem fazer essa questão também. Eu acho que é por último, a última questão que a gente tem aqui. Ele pede para usar o transferidor e determinar a abertura da quantidade dos ângulos aqui em graus. Então você tem aqui esses ângulos e você tem que verificar a medida deles. Para essa atividade, quando eu for corrigir, eu vou fazer utilizando lá o Photoshop, tá? Eu posso usar o transferidor certinho, posso rodar ele, verificar. Então eu uso o Photoshop para isso daqui, tá certo? Então vocês vão pegar e usar o transferidor. Quem não tiver o transferidor, aí vai ser uma coisa meio complicada para vocês essa atividade. Aí vocês me avisam, professor, não tenho transferidor em casa. Aí eu falo, tudo bem, não há problema. Aí vocês deixam essa atividade que eu corrijo depois. Mas quem tiver, tente fazer, tá? Porque é uma coisa importante para vocês terem aí sobre esse conhecimento do uso do transferidor também. Então, o que é que você faz? Você pega esse ângulo, por exemplo, e mede. E você vai pegar esse ângulo e colocar aqui, ó. No caso, esse é o quê? Aí você tem o T, o V ou o V, o T. Qual é desses? Olha, aqui, ó, o V, o T. Então, V, o T é não sei quanto, você coloca aqui, a medida dele em graus, tá certo? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa atividade é para entregar hoje, ok? Vocês vão ter muito tempo para fazer ela, então entreguem ela hoje, tá certo? Então é isso. Outra coisa, a questão da resolução dessas atividades, eu vou colocar no final da aula, para vocês verificarem diretamente depois de me entregar, tá certo? Então, depois de me entregar, no final mesmo do dia, eu vou mandar para vocês o link das aulas, no caso da resolução, porque essa resolução é uma coisa pequena de se fazer, é uma coisa rápida de se fazer, então eu vou deixar tudo isso diretamente para vocês, ok? Então, vocês automaticamente façam aí e me entreguem, que no final do dia vocês vão ter isso como se fosse só uma verificação, tá certo? Aí eu explico para vocês melhor no próprio áudio que eu mandar, tá certo? Então é isso. Fiquem aí na paz. Até mais.